Olá, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa do podcast do Stanislau. Eu quero, desde já, agradecer a tua audiência, agradecer a você que tem nos acompanhado desde o início. E estamos no 12º episódio e hoje estamos recebendo vários convidados, mas antes de apresentá-los, eu quero te convidar a estar compartilhando o link deste vídeo com outras pessoas, para que eles também possam estar nos acompanhando e sendo edificadas pelos assuntos que serão tratados aqui, os testemunhos que serão contados, pelo nosso programa. Eu creio que, de alguma forma, Deus fala ao coração de quem está nos assistindo, eu tenho certeza disso. E se porventura você que está nos acompanhando ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos programas, dos vídeos, dos cortes, de tudo que é postado no canal do podcast do Stanislau, certo? Agora vamos começar as apresentações. Hoje a gente está recebendo, vou dividir assim, um grupo de obreiros e um grupo de músicos. À minha frente está os obreiros, a gente está recebendo o presbítero Agnes, o presbítero Maurício. Ao meu lado está o cantor, o irmão Samuel Silva, e o também obreiro, que é diácono da igreja, o irmão Lucas Varela, que toca vários instrumentos, mas eu posso dizer que a especialidade é o teclado. Amém? Vamos dar a oportunidade para eles se apresentarem melhor. Vamos começar pelo presbítero Agnes. Fica à vontade, presbítero. É um prazer receber o senhor aqui essa noite. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Stanislau, para mim é uma grande honra, uma grande alegria, né, poder estar participando aqui desse podcast e poder estar aqui junto com os amigos, com os irmãos, para falarmos sobre Deus. Amém. Eu tenho certeza de que vidas vão ser edificadas para a glória do nome do Senhor. Amém. Presbítero Maurício. Pai do Senhor, não é? Amém. Boa noite, presbítero Stanislau. Eu também compartilho da alegria do meu companheiro, meu amigo irmão Agnes. É um prazer estar aqui esta noite e principalmente estar com os amigos, né? E para tratar o melhor assunto, que é falar sobre Deus e a sua palavra. Amém. 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 Irmão Varela. Saúde a todos com a paz do Senhor. É um prazer enorme estar aqui hoje, uma honra também. É uma alegria estar aqui com os amigos. Faço minhas palavras do presbítero Agnes, né? É bom sempre estar junto, perto Amém. dos amigos e também com os telespectadores essa noite. Amém. Amém. Irmão Samuel, seja bem-vindo. Obrigado, queridos, a paz do Senhor, né? Para todos Amém. que estão aqui, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer a honra de poder estar aqui e estar entre amigos é melhor ainda. Então eu faço a palavra de vocês, as minhas e as minhas gratidões a todos que estão nos assistindo. Amém. Graças a Deus. Eu creio que vai ser um programa de bênção para a vida de quem está nos assistindo Amém. no dia de hoje. Vamos começar perguntando para os presbíteros, depois a gente volta para cá, certo? Presbítero Agnes, conta um pouquinho da história do senhor. Como foi a infância? Como é que o senhor foi apresentado à fé? O senhor nasceu num lar evangélico. Conta um pouquinho da infância, dos passos do presbítero Agnes. Amém. Relembrar, né, esses momentos assim é muito bom. É edificante, é renovador para nós. E falar do conhecimento que a gente teve acerca de Cristo na infância, eu não lembro algum período da minha infância assim que eu não tive a influência do evangelho na minha vida. Graças a Deus, eu não nasci num lar evangélico. Meu pai não era crente, minha mãe também não era, mas eu tinha um avô que ele era um presbítero da igreja. Então, eu acredito que quando eu nasci ele já era um presbítero Amaro Melo, muito conhecido na região ali, em Olinda, nas congregações antigas ali, 7º RO, Butrins, Jatobá, Amaro Branco, eram as igrejas Altamina, mais né? antigas, né? Altamina ainda nem existia. Nem existia, né? E eu louvo a Deus porque o meu avô, ele era um homem muito dedicado às escrituras. Todos que forem falar sobre ele vão falar sobre isso, a forma que ele se dedicava à palavra de Deus. Inclusive, eu aprendi a amar as escrituras através dele. Foi ele que me deu uma Bíblia ainda quando eu era criança. A minha primeira Bíblia eu ganhei em um culto de doutrina lá na congregação do Alto da Mina, quando eu era criança. Então, meus pais, mesmo sem ser crente, o meu pai, ele cresceu
nesse ambiente cristão. Porque mesmo ele sem ser crente, mas a igreja dos Butrins passou um tempo na casa do meu avô. Porque antes de ser a igreja que é hoje, né? A igreja antes era um ponto de pregação na casa do meu avô, e quando a igreja de Butrins precisou fazer uma reforma, os cultos da congregação era lá. E meu pai era uma criança e era ele que colocava os discos lá de vinil para os irmãos cantar, participarem dos cultos. E sofreu um grande impacto, porque ele morava com um homem de Deus. Meu avô era um homem de Deus. Porque para a gente conhecer o homem de Deus, a gente tem que conviver com ele. É verdade. E eu tive o privilégio de conviver com ele. E isso, na parte da minha mãe, os meus avós, eles também serviram a Deus e eram do interior, Carpina, Limoeiro, e também tiveram encontro com Cristo. Então, obviamente, mesmo que eles estivessem afastados do Evangelho, graças a Deus, hoje eles estão crentes, mas minha mãe também sofreu esse impacto do Evangelho. Então, eu cresci num lar que não era cristão, mas que tinha uma influência muito grande do Evangelho. Sim. Então, quando criança, minha mãe, ela recebeu também uma Bíblia do meu avô, do presbítero Melo, e ela lia o Apocalipse para a gente. Ela não entendia muito, não tinha o domínio das Escrituras, mas fazia questão de ler, fazia questão de falar do Evangelho para a gente, porque o meu avô, ele não perdia a oportunidade de falar sobre Cristo. Para quem chegasse na casa dele que não fosse crente, ele perguntava logo se era crente ou se não era. E se você fosse com um crente lá, ele dizia, já pregou para ela, já evangelizou para aquela pessoa. Ele era um ganhador de alma, um homem de Deus. Então, assim, na minha infância, abriu-se um ponto de pregação, onde hoje é a casa dos meus pais. Hoje é a casa dos meus pais, mas essa casa era a casa do meu tio. E abriu-se um ponto de pregação lá. E a gente ia para o ponto de pregação como criança, teve a inauguração, eu me lembro como hoje, era um sábado à noite. E ali, naquele momento, eu como criança, meu avô, presbítero da igreja, estava lá, meu tio auxiliar, hoje ele tem mais de 90 anos, está vivo, auxiliar Valdomiro, foram as duas grandes referências que eu tive na minha vida como criança, espiritualmente falando. Foi meu avô, que já está com o Senhor, e o meu tio, que ainda está vivo. Ele tem mais de 90 anos, auxiliar da igreja. E ele abriu esse ponto de pregação lá. E eu fui muito impactado no dia da inauguração. Jesus falou muito comigo. Como minha mãe já vinha falando que Jesus ia vir... Plantando a semente, né? Plantando a semente, lendo o livro do Apocalipse. Eu já estava querendo aceitar Jesus. E... quando foi lá na hora dos louvores, eu me lembro aquela noite, para mim foi muito bom. E eu disse para um primo meu, eu disse, eu vou ser crente. Eu vou ser crente. Eu vou aceitar Jesus. E naquela noite eu não aceitei. Mas no sábado seguinte, eu entreguei a minha vida para Jesus, ainda muito criança. Sendo que, o que é que acontece? O meu avô, ele era uma inspiração para mim. Meu pai e minha mãe não eram crentes. Então eu não tinha como é que eu posso dizer, aquele empenho, por ser uma criança, não tinha aquela autonomia de ir para os cultos só. Sim. Eu precisava do meu tio, que me levava para os pontos de pregações. Por exemplo, eu, como criança, não tive a oportunidade de ir para o ciclo de oração infantil. E também não fui para um culto jovem. Eu não lembro, não tenho lembrança, presbítero, de ter ido para um culto jovem. Por quê? A minha vida era ponto de pregação. Segunda-feira era um ponto de pregação. O senhor cresceu num ponto de pregação? Eu cresci no ponto de pregação. Acompanhava as escalas, né? Acompanhava meu tio, que ele era auxiliar local, e acompanhava ele nas escalas, e os irmãos também, que iam sempre para o ponto de pregação. Era o ponto de pregação da casa do meu tio no sábado, mas na segunda-feira tinha um ponto de pregação, eles me levavam para as escalas, eu acho que era na casa do Diácono Ferreira, que era um amigo do meu avô. Tinha um ponto de pregação lá, eu ia para lá, ponto de pregação na casa da irmã Cecília, ponto de pregação na casa do irmão Apolônio. Tinha um ponto de pregação lá no Antigo Matadouro, que é a igreja de Jatobá 2. Sim. Eu ia para lá. Então, assim, eu vivia nos pontos de pregações. Eu não tinha essa questão de pregar, mas a primeira oportunidade que eu recebi para pregar, para dar um versículo... Foi no ponto de pregação. Foi no ponto de pregação. Então, eu cresci nos pontos de pregações. A história do presbítero Agnes passa por um ponto de pregação. Por muitos. Cresci, aprendi os hinos da harpa. Amém. E detalhe, eu era criança, eu não tinha tanta habilidade com leitura. Eu aprendi a ler, me aperfeiçoei com a harpa cristã. Eu subia num telhado, que a casa do meu tio era mais
era mais alta do que a minha, e eu subia no telhado e passava a tarde cantando os hinos da harpa com Que ele. benção. Aprendi muitos hinos com o meu tio. Meu tio era a questão dos hinos da harpa e meu avô era as escrituras. Quando eu chegava lá, e como criança, ele me orientou a ler a Bíblia toda e me presenteou com a Bíblia, como eu disse. Então, a minha infância foi marcada por isso aí. Evangelismo infantil à tarde, né? A gente sempre ali fazendo esse trabalho, mas ciclo de oração infantil eu não tive esse privilégio. Então, uma parte da minha infância foi na igreja. Porém, meu presbítero, vale salientar que após a morte do meu avô, eu desanimei. Eu desanimei na fé e vim firmar meus passos, assim, ter um compromisso com Deus. Eu passei uns 2 anos frio, né? Meio que afastado. Afastado, literalmente. Depois da morte dele, eu esfriei, fui esfriando, porque também não tinha um incentivo. Foi ficando em não casa. tinha um incentivo para ir, enfim. E quando, com 14 anos de idade, eu firmei meus passos com Cristo. Amém. E estou aqui até hoje. Em nome Glória de a Deus. Jesus. Glória a Deus. Então, esse foi um resumozinho da minha história Da na história infância e como eu conheci o Evangelho. E o presbítero Maurício? Como se deu a infância do presbítero Maurício? Assimilar o presbítero Agnes, né? Eu tive a oportunidade de nascer em um lar cristão, não é? O senhor conhece meu pai, né? Sim. Meu pai, O evangelista, para quem não conhece, o pai do presbítero Maurício Aguiar é o evangelista Mauro Aguiar. Mauro Aguiar. Meu pai, quando eu era criança, eu nasci aqui na região de Casa Amarela, mais precisamente no Alto do Maracanã, né? Eu sou natural dali. E eu, com 2 anos de idade, meu pai precisou se mudar para a cidade de Camaragibe, né? E a gente foi para um lugar chamado Tabatinga, né? E ali eu dei os meus primeiros passos a uma congregação que antes era um ponto de pregação, que era na casa do diácono José Euclides da Silva, que era irmão do pastor Severino Euclides da Silva, né? E aquele homem foi um homem que Deus levantou como uma palmeira no deserto para cobrir a minha família com a sombra. Chegamos lá, a gente morava à beira de um rio, né? Uma situação difícil, apertada, um caminho apertado, né? Todos nós temos a fase da prova. das provações, né? A gente nunca deixa de ser provado, mas tem as fases mais agudas da provação. E a gente estava nesse período, a nossa família, meu irmão com uma enfermidade muito grave, ele tinha um abscesso, e meu irmão cresceu um caroço no pescoço, que meu irmão praticamente tinha 2 cabeças, né? Meu Deus. E meu pai desempregado, a gente morava numa beira de um rio, e assim a gente se acostumou com a ausência e as limitações financeiras. Era uma coisa bem difícil. E Deus levantou. O irmão José Euclides, ele plantava macaxeira, inhame. E o irmão Severino Euclides, o pastor Severino Euclides, é quem vendia na feira, né? Sempre foi feirante. Mas o irmão José Euclides, apesar da sua limitação assim, de estudo, mas um tremendo homem de Deus. A congregação começou lá, um ponto de pregação, depois começou a construção, congregação chamada Jardim Sales. Chão batido, e eu comecei na minha infância, 3, 4 anos, a ser levado para o ciclo de oração infantil com a minha mãe, e foi ali que eu comecei a ter as primeiras experiências. O irmão José Euclides, ele já partiu, está com o Senhor ano passado, e a gente se acostumou a pedir a bênção a ele como avô. Eu não tive o prazer de conhecer meus avós de sangue, nem paterno nem materno. Porque quando eu nasci, Eu já tinha... o pai da minha mãe, quando ele morreu, minha mãe tinha 12 anos. E o pai do meu pai morreu, acho que meses depois que eu nasci. Então eu não tive esse conhecimento. Então a figura que eu tenho de avô é do irmão José Euclides, né? Então ele foi que começou, ele era muito rígido, e às vezes antes da gente almoçar, Agnes, ele dizia que a gente só podia almoçar quando cantasse 10 hinos da harpa. E a gente tinha que ler um capítulo da Bíblia. Então eu comecei a ter o contato direto com a Bíblia.
E ele foi um orientador muito, muito forte até do meu pai, não é? Porque o pai do meu pai, o meu avô, não era evangélico e ele foi um orientador, Formou, né? Ajudou na um formação. ajudador. E o próprio pastor Severino Euclides, como eles, como irmãos, eram muito unidos, ele também foi muito participante. Ele andei muito na Kombi dele. Um dia desse eu tive com ele uma escala e disse: pastor, eu estou sentindo o cheiro da verdura da sua Kombi, está gravada na minha memória. Ele dirigia uma escola lá em Belo Horizonte e era muito distante. E ele arrastava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, botava tudo dentro da Kombi e assim arrastava embora. para Belo Horizonte. Então assim eu comecei a dar os primeiros passos na fé, desde a minha infância. Né? Aprendendo, eu tive um exemplo dentro de casa, que é meu pai. E meu pai é meu amigo, é meu orientador. Não é? Eu nunca tive barreiras de conversar com meu pai. E assim, uma vez eu tive até em uma escala, eu disse que eu tinha um privilégio e também o outro lado, né? Quando eu era adolescente, eu achava uma dificuldade. É que eu tenho uma mulher dentro de casa, que é a minha mãe, que é uma mulher amiga de Jesus, né? Então, muitas vezes a gente queria correr da raia, correr para um lado, mas Jesus dizia tudo a ela. Então, quando eu chegava em casa... Ela já estava sabendo. Ela dizia: estás fazendo alguma coisa? Eu disse: eu não estou, não. Não, Jesus me fez sentir aqui. Eu disse: rapaz, é complicado, né? Minha mãe, quem conhece, a Agnes conhece, ela já se tornou até mãe de Agnes. Ela é aquele jeito dela. É uma pessoa extraordinária. É um doce de pessoa. Samuel conhece, Varela conhece. Vocês conhecem, sabem como ela é. Ela é a mãe de todos, né? Eu tenho mais irmão do que eu posso. Quando eu vou dizer: a tua mãe é a minha mãe, eu disse: eu estou cheio de irmão. Ela é daquela forma. E eu tive esse privilégio de conhecer a Jesus através deles. A minha mãe e o meu pai me ensinaram não só a servir a Jesus, mas me ensinaram algo mais forte, mais profundo, a ser amigo de Jesus. Não é? Uma coisa é a gente se relacionar com eles simplesmente pelas escrituras. Outra coisa é a gente ter uma comunhão, conhecer ele como pessoa. E isso eu aprendi olhando a vida deles de oração, de comunhão e como eles levavam a vida. Como exemplo dentro de casa. É, né? extraordinário. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Amém. Pelo que ele me deu e onde ele me plantou e as pessoas que ele colocou para cuidar de mim. Amém. Glória a Deus. Irmão Samuel, conta um pouquinho do senhor. Eu nasci, num lar evangélico, graças a Deus. E eu comecei tendo interesse pela parte musical, né? O pessoal pedia muito. O pai do presbítero Maurício, ele foi o presbítero lá na congregação. E eu sempre pedia para tocar. Um primo meu tocava bateria. E eu pedia: me ensina, e ele não ensinava. Aí eu comprei uma panderola. Eu digo: já que ninguém me ensina, eu vou tocar panderola, que é mais fácil. Eu fui tocar panderola e Deus foi ajudando. Mais para frente aprendi, toquei bateria, passei um bom tempo ali no conjunto. E Deus vinha falando que não era aquilo que ele apenas tinha para comigo. E aí eu passei a me dedicar mais e fui para outro conjunto na congregação da Mangabeira. Foi onde eu aprendi as primeiras notas no violão. Voltei para o Alza do Pinho. Quando foi numa festa da União, ninguém queria cantar. Aí eu sempre muito desenrolado. Eu digo: ninguém quer cantar não, eu canto. Eu vou. E aí eu cantei, acho que o ano era 2014 para 2015. E eu me lembro que eu fiquei conhecido como cantor de uma música só, porque eu só cantava a música Adorarei, de Samuel. E eu só sabia cantar aquela. Comecei a ter o interesse, né, por cantar, e aí eu comecei a ir para os cantos. Aí eu chegava nas orações da mocidade, chegava nos lugares e dizia assim: agora só me dê uma oportunidade, que eu só tenho um playback de uma música. E de lá para cá Deus foi ajudando, foi fazendo promessa, e hoje estamos aqui. Graças a Deus. Irmão Varela, conta um pouquinho do senhor. Diferente dos irmãos, né? Aliás, uma certa semelhança. Eu nasci também em um lar evangélico. Sim. Mas a diferença está que nos meus primeiros 11 anos de vida eu não fazia parte na Igreja Assembleia de Deus, né? Eu fiz muitos anos parte na Igreja Batista. E por que eu estou dizendo isso? Porque a música entrou na minha vida justamente quando eu comecei a fazer parte da nossa igreja. Graças a Deus. Não é? Minha mãe, aquele que foi orientada pelo Espírito Santo, disse: você vai aprender violão.
Aí ela saiu atrás do professor de violão na área e tinha justamente o coordenador, né, o dirigente do conjunto, na congregação que eu fazia parte, o irmão Robson, na congregação em Vila da Base, na área 11. E ali eu não tinha interesse nenhum em música e fui aprendendo a gostar da música por conta da forma que ele ensinava. É uma forma bem dinâmica. E a partir daí foi se desenvolvendo em mim a consciência de ajudar nos trabalhos da igreja. Não é? A gente fazia parte de uma congregação muito pequena, hoje, graças a Deus, e ao pastor da igreja, essa igreja foi estendida, foi reformada, mas na época que nós fazíamos parte era uma igreja bem pequenininha e que tinha carência de músicos. Não é? Estava passando por um momento de dificuldade de músicos. Tinha uma boa equipe antes, mas no momento que a gente estava fazendo parte, estava se vivenciando uma crise de músicos, uma falta de músicos. Aí minha mãe disse, você vai aprender violão. Eu disse, não tem negócio com música não e tal. Aí ela, você vai. Aí eu comecei a gostar e aprender violão. E aprendi no violão com ele somente os acordes maiores e os acordes menores. Aí a partir disso ele não pôde dar mais aula e eu tive que me virar sozinho no violão. Toquei muito em tom errado nos cultos de pregação. Os irmãos diziam, tira esse menino daqui, pelo amor de Deus. Mas aí Jesus foi me ajudando, né? E a partir do violão, eu aprendi o teclado também, né? Pegava as notas do violão, formação de acorde básica e trazia para o teclado. E aí Jesus foi me ajudando. E foi ensinando. Foi me ensinando. Foi o professor. Foi o professor. O violão eu tive um professor, né? Que foi o irmão Robson. E o teclado, Jesus me ajudou a aprender sozinho. Amém. E até hoje eu ajudo na obra, pela misericórdia de Deus, com o teclado. Amém. E Deus tem nos ajudado até aqui. Para cada um, Deus tem um chamado específico, né? É verdade. Eu creio assim. Por mais que todos trabalhamos no reino de Deus em favor da obra, mas dentro dessa obra, assim como um corpo, nosso pastor sempre nos ensina isso, cada um tem a sua funcionalidade. E dentro desse chamado, quando os senhores perceberam de que Deus tinha algo diferente na vida dos senhores, a gente viu que Deus ele preparou os senhores. O irmão Agnes contou a história do avô, do presbítero que deu a Bíblia, que mostrou a necessidade de incentivar, valer, o tio que ensinou os hinos da harpa, o irmão Maurício contou do pastor Severino Euclides, que levava para a escola dominical, dos pais que são referencial, da mãe que tinha uma amizade íntima com Jesus, que sabia das coisas antes de chegar em casa. Mas quando era que os senhores perceberam que Deus tinha algo diferente? Que perceberam, não, Deus tem um chamado na minha vida específico? Eu vou deixar o presbítero Maurício iniciar. Fica à vontade, meu Maurício. Amém. Quando foi que o senhor percebeu e quando Deus confirmou isso para o senhor? Veja só, o meu pai, ele tinha um cuidado muito, muito grande comigo, não é? Meu pai era de uma forma que ele ia para a escola sem eu saber, e ele chegava lá e perguntava na secretaria como estava sendo o meu comportamento. E com o tempo, meu pai nunca falou em obra comigo assim, de chamado, ele sempre me preservou, não é? Dessa informação. Ele deixou que eu vivesse a minha infância, mas ele sempre me acompanhou. Ao passar do tempo, alguns homens de Deus que eu caminhei junto, até por causa do meu pai, inclusive o pastor Euclides, começaram a perceber em mim alguns traços, porque Deus mostra, né? Deus vai apontando, não é? E começaram a conversar comigo. Mas eu era muito relutante na minha adolescência, eu era muito relutante, até porque eu via o preço que se é pago pela chamada. E eu via isso muito de perto, o pastor Euclides, meu pai, eu via como era que era a coisa e eu nunca almejei... Que não era só o título, né? E eu nunca almejei, né? Eu nunca tive essa... Deus sabe meu coração, eu nunca tive essa ânsia, esse almejo por grandes coisas, né? Eu era muito feliz com o que Deus tinha me dado, a salvação para mim,
é algo que está acima de tudo. Já é o suficiente pra gente. É né? o suficiente para nós. E eu, com o tempo, muito relutante. Eu tive um professor discipulado, Gleison Coelho. Hoje Gleison, né? Gleison, ele é presbítero lá em Tabatinga, não é? E ele insistia muito comigo. Eu, uma vez no discipulado, eu muito relutante, ele chegou a ir lá em casa para aplicar a prova do discipulado, porque no dia da prova eu faltava. E ele disse, não, você vai terminar o discipulado, porque Deus tem uma chamada na sua vida. Então muita gente insistiu comigo, né? Me ajudou, me pegou pela mão. Mas uma coisa que me marcou foi na minha adolescência para a juventude. Eu acho que eu tinha entre 15 e 16 anos, quando eu estava em casa e Deus teve um encontro pessoal comigo. Eu estava escutando uma mensagem do pastor presidente, nosso pastor, pastor Ailton, na RBC. Na época era a 580, não tinha A Rádio Boas Novas, não né? tinha a FM, era só a AM. Era. Uma radiola Sony preta. E eu já morava aqui na Eládio Cambuim, lá em acampamento. E eu cheguei da escola e minha mãe não estava em casa, que ela trabalhava na padaria, meu pai estava trabalhando e meu irmão estudava à tarde. Então eu estava só. E eu liguei o som e fiquei sentado no sofá e eu estava almoçando. E até hoje eu não sei porque eu botei ali naquela... Como Deus lhe direcionou para aquilo. Justamente. Foi um encontro marcado. Era 1h da tarde, era a hora que eu fazia as reprises, que eu até já hoje passa, fase né? da doutrina. E o pastor estava falando sobre Moisés. Essa mensagem, ele estava falando sobre Moisés. E quando ele entrou na mensagem sobre o que a mãe de Moisés fez para preservá-lo no Egito, o colocando na arca de junco, não é? Para preservar ele diante de uma ameaça de morte. Quando ele foi entrando nesse assunto, Deus falou comigo. Ele disse, assim eu fiz contigo. Eu usei os teus pais para te preservar. Então foi um encontro muito forte. Deus falou comigo através da palavra. E ali eu me rendi ao que Deus tinha na minha vida, ao chamado. E aí eu comecei, né, meio sem jeito, a sair novamente na campanha evangelizadora. Eu tinha um terno preto que meu pai tinha me dado, um sapato, e meu pai ficou meio assim, disse, rapaz, de uma hora para outra, o que está acontecendo, né? Que mudança da água por vinho. Aí comecei a ir eu comecei a ficar mais assíduo, porque eu fui criado na igreja. Eu acompanhei minha mãe em círculo de oração, meu pai nas escalas de culto. Meu pai dirigiu uma congregação chamada Jardim Primavera. Minha mãe trabalhava, meu pai vinha do escritório, eu era o fiel escudeiro dele, sempre fui. Ele ligava para mim, dizia, ele me chama de Sinho, né? Sinho, eu tô chegando 6h30 na praça lá embaixo de Camaragibe. Aí eu tinha 12, 13 anos, aí o que eu fazia? Eu passava o terno dele daquele jeitinho, né? A camisa dele, passava, pegava uma gravata, uma bíblia e pegava uma Kombi com aquele vale estudantil. Ia me encontrar com ele na praça e a gente entrava nós dois falando da Bíblia, cantando hino, até chegar na congregação. A gente andava mais de 2 quilômetros. Então eu sempre fui, as escolas dominicais do meu pai passou, eu sempre fui com ele. Ele dirigiu a escola de Itimbi, a gente pegava 4 ônibus para ir, 4 ônibus para voltar. Meu Deus. E a gente passou 4 anos nessa pisada, né? Então eu tinha esse exemplo, mas era eu sempre a sombra do meu pai. E aí Deus começou a me empurrar para fora, porque chega a hora que a mãe de Moisés teve que soltar o menino, né? Então foi a hora que Deus começou a trabalhar comigo de uma forma mais singular. Então comecei a cooperar nos pontos de pregação, né? E aí eu tive o prazer, o privilégio de ir para a lista local, ainda jovem, 17 para 18 anos. Meu coordenador era o pastor Rivaldi Avelino. E às vezes eu digo a ele, eu disse, o senhor me escalava na Rua Baldim, né? A Rua Baldim, para vocês terem ideia, era o dono da casa, Samuel conhece, lá na Mangabeira. Era o dono da casa, eram 2 senhores, um cachorro, né? E o pé de coco. Meu Deus, eram os crentes do culto. E os escalados, que eram 2, né? E aí E se um faltasse, então ficava só. Olha, tinha que ter mensagem, viu? Meu Deus. Tinha que aprender. Aí eu comecei a usar o que eu aprendi.
hinos da harpa. Aí o irmão José Euclides tinha me ensinado. Aí eu cantava 10, 15 hinos. Aquela hora de cantar os 10 anos Justamente. do almoço chegou, né? Aí isso, os textos da Bíblia. Aí eu comecei a usar assim. Deus nos prepara antes de nos colocar nos desafios. Ele nos dá as ferramentas. Às vezes a gente está fazendo e não entende. Eu não entendi a insistência de que eu aprendesse. Mas quando eu estive na posição, eu comecei a entender. Comecei a usar o que eu já tinha. Porque a gente, quando olha para a gente diz assim, eu não tenho, eu não sei. Mas Deus já nos ensinou. Só que a gente não sabe que a gente tem. Verdade. Não é? Aí eu comecei, e aí até hoje, né? Comecei a cooperar, aí fui trabalhando na obra e Deus foi confirmando o chamado, foi confirmando, e nós estamos aqui, Glória presos ao chamado que Ele nos tem Amém. colocado, né? E o senhor, irmão Agnes? Bom, eu no começo, né, como eu estava dizendo a vocês, que eu comecei lá nos pontos de pregações, eu achei que a minha chamada era para cantar. Por sinal, o presbítero canta muito. Eu achei que a minha chamada era para cantar, porque eu só fazia cantar. Ninguém me dava oportunidade para deixar uma palavra, era cantar. Eu era o cantor do ponto de pregação. O ponto de pregação ele tem uma influência muito grande na minha vida, porque foi lá que minha mãe ela aceitou a Jesus. Quando o pregador fez o convite, alguém quer Jesus? Eu peguei na mão dela e disse, ela quer. Livre, espontânea pressão. E graças a Deus minha mãe está na presença de Deus até hoje. Amém. Né? Só precisava de empurrãozinho. Precisava de empurrãozinho. Glória a Deus. E assim, foi ali, nos pontos de pregações, que eu comecei a cantar, cantando. Eu tinha uma prima, Yasmin, e às vezes a gente fazia dupla, eu e ela. Cantava aqueles hinos de Shirley. Quando eu preciso, chamo por ele. Ele me ouve, me atende. Cantava muito esses hinos. E eu era animado. Para cantar, era comigo. Mas até que um dia, um homem de Deus, eu até falei dele em uma pregação, que eu estava em um congresso, eu falei o nome dele. E eu vou falar o nome dele aqui de novo, porque esse homem, ele marcou a minha vida. Não só na infância, porque ele foi meu professor da escola dominical, como também na minha adolescência e na minha juventude. O nome dele era Geraldo. Eu faço questão de citar o nome dele, porque ele teve fundamental importância no meu ministério, porque ele me ensinou a amar o Antigo Testamento. Porque ele era um homem, ele não era batizado do Espírito Santo. Ele morreu, ele era auxílio local da igreja, ele já está com o Senhor. Mas aquele homem foi um instrumento muito grande para mim, porque ele foi o primeiro homem a me dar a oportunidade para dar um versículo lá no ponto de pregação. E aí, na minha adolescência, ele também foi o canal de Deus para a minha vida. Porque com 3 meses, né, que eu já tinha me voltado com 14 anos de idade, ele e a irmã Neide, a esposa dele, me colocaram para trazer a mensagem no culto de talentos. 3 meses que eu tinha me voltado. E eles me colocaram para pregar no culto de talentos. Eu me lembro como hoje eu preguei a mensagem de Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, sobre a chamada de Jeremias. E dali para frente, eu tive o privilégio de Deus botar pessoas no meu caminho. E eu entendo que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Deus colocou um homem no meu caminho, um dirigente de campanha chamado Jeremias. E hoje ele é um presbítero da igreja. E aquele homem começou a investir em mim. Eu comecei a pregar. Outro homem que Deus colocou no meu caminho nessa fase foi o pastor Edmir Cavalcante, pastor de Água Preta. Foi um homem que Deus usou também, ele me dava muita oportunidade nos pré-congressos, nos encontros de adolescentes, no encontro de jovem, ele me dava muita oportunidade. E eu fui ali desenvolvendo o meu talento da pregação nos cultos relâmpagos. Sabe o que é culto relâmpago, Sim, né? quando a campanha Aquele culto sai, que era feito de 6 às 7 ou de 5 às 6, depende. E aí eu ia com meus amigos, a gente pegava um fone, aqueles fone grandão. Corneta, né? Corneta pesada, uma bobina. Tinha um pedestral, meu amigo, que eu acho que era mais pesado do que eu. E a gente, meninote... Ferro maciço. Ferro maciço, pesado. E a gente ajudava nos
nos pontos de pregações e nos cultos relâmpagos. A gente não perdia, era escalado direto. Eu me lembro como hoje que eu estava pregando num culto desse, num culto relâmpago, com a minha gravatinha lá, e quando o irmão passou, Deus tocou no coração dele, irmão Alberes. Ele disse: olha, eu passei ali na rua, você estava pregando. Eu tinha 14, 15 anos de idade. E Deus mandou eu dar a você 2 coisas. Eu disse: foi mesmo, Alberes, o que? Ele disse: Deus mandou lhe dar um violão e uma Bíblia. E eu entendi que era um direcionamento de Deus para a minha vida, né? Por mais que eu não seja músico, mas Deus queria que eu aprendesse alguma coisa de música com os instrumentos. Hoje eu não vou dizer que eu sou músico, eu toco, mas eu boto umas notas. Músicos são meus amigos aqui e os meus amigos da 7 de setembro. Mas era um caminho de Deus, de me envolver com os instrumentos, de me envolver com cantando e me envolver com a palavra. Porque eram 3 coisas que eu pedi a Deus. Um violão, porque eu queria aprender a cantar. Eu queria também uma Bíblia, e eu ganhei a Bíblia Thompson, Bíblia de estudo, e queria um terno. E Deus usou a minha tia para me dar um terno. Porque, como a gente estava começando, os irmãos, os obreiros, os auxiliares, eram eles que davam os ternos pra gente usar. Uns ternos grandão. Eu adolescente, xoxinho. Os ternos grandes pra gente recitar o jogral, maior, os ternos dos irmãos da igreja, dos auxiliares, davam os ternos da gente. A gente pegava pra recitar os jograis. E aí a gente foi se envolvendo. Com 15 anos de idade, o dirigente da campanha me colocou para ser preletor de culto jovem. Eu me lembro, o meu primeiro congresso de jovens, eu estava dizendo ao pastor Jefferson esses dias, foi em 2005. O tema foi Enchei-vos do Espírito. Eu me lembro como... Você lembra, Maurício, desse congresso? Foi uma benção. Eu me lembro até o pregador. Eu não vou nem dizer quem foi o pregador, mas eu me lembro. E a gente começou ali como preletor de culto jovem, pregando nos pontos de pregações e pregando nos cultos jovens e pregando nos cultos evangelísticos, né? Que a gente sempre foi envolvido com a campanha evangelizadora. E eu comecei a ser vice-dirigente de uma consagração, depois eu fui dirigir uma consagração com 16 anos de idade. Eu fui auxiliar da igreja. Eu fui auxiliar, na época, o auxiliar mais novo de Olinda. E Deus usou um homem que eu agradeço muito a ele, que foi o evangelista Josanias Clementino, um homem de visão, irmãos. Pense no homem. E aquele homem olhou para mim... Hoje é pastor, né? Josanias? Josanias Clementino. O pastor Josanias, ele olhou para mim, eu estava sentado na escola dominical, me lembro como hoje, eu era aluno, e ele disse: você está na frente de uma sala? Eu disse: não, eu sou aluno aqui dos adolescentes, faço parte aqui. Ele disse: não, eu quero você na frente de uma sala na escola dominical, você vai ser professor. E aí foi o caminho de Deus me preparando dentro da palavra. E sempre foi isso, né? Esse equilíbrio, palavra e oração. Palavra e oração. Deus foi me colocando nesse caminho aí. Com 16 anos eu fui auxiliar da igreja, como eu disse, e Deus foi me envolvendo, e foi confirmando o chamado dele na minha vida. E a gente chegou aqui pela misericórdia. O meu pai, ele ainda não é crente, mas ele gostava muito das doutrinas do pastor Ailton. Porque meu avô apresentou o meu pai ao pastor Ailton. Trouxe ele aqui. Então a gente cresceu ouvindo o pastor presidente. Legal. Como eu estudava lá nos Butrins, próximo à casa do meu avô, eu fazia a 2ª série lá. Então eu ia de manhã e a gente ouvia a irmã Judite e o pastor, que eu passava lá na casa do meu avô, estava sempre lá e sempre estava ligado na rádio. E a gente foi tendo esse amor pela palavra, pelas escrituras, através dos nossos líderes, os nossos pastores, e estamos aqui aprendendo ainda. Amém. E o chamado está ardendo. Amém. Graças a Deus. Desde lá de trás, o chamado continua ardendo ainda no coração. São muitas coisas, né? Mas a gente faz um pequeno resumo, né, Maurício? Amém. Não, e a gente percebe, né, de que no chamado de todo homem de Deus, tem um investimento de Deus até chegar na hora do cumprimento. Claro, de várias promessas que ainda tem para acontecer, mas os senhores falando, a gente percebe que teve um investimento de Deus na vida dos senhores. Através dos homens de Deus. Através de Deus. Que é aquilo que eu digo, ninguém chega sozinho. Aqui ninguém chega onde chegou sozinho. Eu tive o privilégio de conhecer homens de Deus que
pastor Amaro Mariano de Barros foi coordenador nosso. Pastor José Bernardo, que já está na glória. O próprio pastor Ailton foi pastor de São Lourenço. Era vizinho em Camaragibe. Eu vi muito pastor, antes dele assumir a presidência, ele pregar a palavra. Uma vez ele foi dar um estudo lá em Jardim Salles, sobre evangelismo, uma manhã missionária, assim que ele voltou do campo missionário. Então, esses homens que têm influenciado a nossa vida até hoje. Que são patriarcas. Hoje o senhor falava do pastor Severino Euclides, é um Justamente referencial. nós A gente não chega nem perto. Um dia A gente não amarra nem o cadastro sapato. Tem rascunho. Eu disse ao pastor Euclides um dia, eu tive, Agnes, me escalaram para uma santa ceia com o pastor Euclides. Misericórdia. E meu amigo, É estreito, foi a coisa mais difícil da minha vida. Eu fui para lá, para a ceia, mas eu digo que eu fui pelo caminho amargurado. Quando eu cheguei lá, eu não tive coragem, eu presbítero já, mas eu não tive coragem de subir ao púlpito, eu fiquei na escada, de cabeça baixa. E assim, a humildade desses homens nos ensina muito. Porque eu lembro que ele estava de cabeça baixa, quando eu cheguei em Tabatinga, ele levantou o rosto e fez: Maricim, é tu? Aí deu um pulo da cadeira e veio andando. Suba, me dê um abraço. Estou muito feliz. Eu sempre soube que Deus tinha uma chamada na tua vida. Então, esses homens a gente não pode esquecer. Verdade. Não é? Não pode esquecer. A gente é fruto. A gente tá vindo depois. A gente tá colhendo o que esses homens Bebendo da água do poço que eles cavaram. Verdade. Verdade. E meu pai trabalhou muito ainda trabalha, mas trabalhou muito. Pastor Euclides muito mais. O nosso pastor Ailton, a história dele é imensa. Então é inspiração pra gente, né? É inspiração. Irmão Samuel, dentro desse clima que a gente tá de chamado, louco para Jesus, o senhor com o irmão Varela. Aleluia. É bom estar aqui. É bom sentir Jesus no meio da conversa. Aleluia. Lá maior. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. A glória pra sempre, teu é o domínio.
Não há outro como Ele. Ele é Que perfeito. Ele que Glória a Deus. nos ajuda, nos fortalece, nos guia, direciona as nossas vidas, direciona os caminhos que a gente precisa caminhar para chegar onde a gente chegou. E, claro, e vai continuar caminhando, que a gente não andou quase nada, né? É, Eu acho que todo mundo aqui deve estar na mesma faixa etária de idade. é, A gente quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente não caminhou nada, né? Verdade. E a gente não conseguiria ter chegado, o pouquinho que andou, não conseguiria ter andado se não fosse ele. Se não tivesse a ajuda dele, não tivesse pegado nas mãos da gente. Agora, eu queria perguntar para os 4. Aí vocês tiram no pau ímpar aí. Quem responde? Quem começa respondendo? Qual a maior experiência que os senhores tiveram exercendo o chamado de Deus na vida de vocês? como da outra vez, o presbítero Wagner jogou para mim, né? Pronto. Aí eu vou devolver a ele. Certo, boa, gostei. Presbítero Agnes começa, depois a gente joga pra cá e depois o presbítero Maurício finaliza. Muito Pode bem. ser assim? Pode Pronto. ser assim. Bom, assim, são muitas experiências, né? Como a gente estava anteriormente nos bastidores também falando sobre como foi que Deus, né, confirmou assim o seu chamado e etc. Que isso está ligado com as experiências. Sim. O chamado e as experiências eles vão se encaixando, né, um com o outro. Eu tive uma experiência muito forte assim com Deus como adolescente. Foi quando Deus assim confirmou mesmo a minha vocação. O Senhor, ele me deu um sonho e nesse sonho o meu coordenador na época ele estava no púlpito e essa congregação era uma congregação recém-inaugurada, tava eu e outra pessoa assim, não tinha mais ninguém na igreja, ele no púlpito e a igreja, o piso da igreja estava cheio de água assim, como água nos tornozelos. Eu me lembro que eu estava nesse sonho com um terno cinza e ele me chamava para o púlpito. Ele me chamava para o púlpito. E até aí eu não entendia, que eu era um adolescente. Eu não entendia, eu tinha 15 anos de idade. Eu não tinha ainda tanta profundidade com Deus. Mas eu me lembro que dentro disso aí, eu tinha ido para um círculo de oração, passado o dia no círculo de oração, e no outro dia era um feriado, e à noite teria uma vigília. E eu fui para aquela vigília, passar a madrugada ali com Deus, orando, buscando. E naquela vigília, o Senhor falou comigo. Eu tinha feito uma oração à tarde, quando eu tinha voltado do círculo de oração, eu disse assim: Senhor, eu queria ouvir de tua boca que o Senhor me ama. Eu queria ouvir isso do Senhor. Que eu nunca tive essa experiência com o Senhor, e o Senhor fala comigo assim. Mas eu queria ouvir da boca do Senhor que o Senhor me ama. Eu estou contando essa, são muitas, mas eu estou contando essa porque essa é a do começo. Sim. Né? Lá dos primórdios. Porque tem coisa que Deus não autoriza a gente contar. Claro. Né? A gente não pode falar tudo. Que tem coisa que é mais para frente. E quando a gente estava lá buscando, no período da oração, Deus usou uma pessoa para mim e disse assim: tu disseste para mim, Senhor, eu quero ouvir tu dizer para mim que me ama. E eu, Senhor, te digo, eu te amo e te amo. E aí Deus, para confirmar que era Ele que estava falando comigo, eu já estava certo, né? Porque Deus sabe dúvida, que eu fui ali para ouvir isso. E Deus disse assim: o sonho que eu te mostrei. E Deus entrou nos detalhes do sonho, da revelação que Ele havia me dado. E dentro desta revelação, né, dentro desta mensagem que Deus falava comigo, citando o sonho, foi quando Deus confirmou a minha chamada e me fez algumas promessas. Essa questão aí, esse primeiro momento na minha adolescência, foi muito marcante para mim. Foi uma experiência especial. Porque, Maurício, sempre que as lutas vinham e as dificuldades vinham, eu lembrava: Deus disse a mim que me ama. Deus disse a mim que me ama. O meu Senhor disse a mim que me ama.
os desprezos, as lutas, as adversidades, que todos nós que somos chamados por Deus seremos marcados por isso. Mas eu me lembrava da voz dele, dizendo para mim, eu te amo e te amo, como eu te amo. Então nós somos privilegiados, oh glória, por ser alvo do amor de Deus. Verdade. Então, para mim, no comecinho aí, confirmando a minha chamada e me dando esse ânimo para eu caminhar e me dando essa experiência profunda, foi Deus dizendo para mim que me amava e contando para mim o que ele já tinha me revelado, confirmando, dando detalhes da revelação. Isso foi muito especial para mim. Amém. Graças a Deus. Irmão Samuel, qual a experiência mais marcante? É difícil até falar. A mais marcante fica difícil, difícil, mas falar uma mas marcante, Faz né? uma pronto, uma marcante. Mas Escolhe uma. eu tive alguns amigos de oração que sempre me puxavam, né? Como eu falei, eu não era muito assim, mas de cantar, né? Eu sempre fui mais pro lado de tocar. Mas Deus usou duas pessoas ali na Mangabeira. Uma delas foi Lucas e o outro foi Gilberto, que ele era o vice-dirigente até no tempo da mini vigília em Largo da Bomba. Mas o Lucas me puxava muito para a oração, para a mocidade. E eu lembro que a gente começou a caminhar. Lucas hoje serve a Deus como diácono da igreja. E permaneceu. Eu lembro muito que eu dizia, rapaz, eu queria muito ser como Lucas. Porque Lucas pra gente era o exemplo na mocidade. Ele sempre foi muito bíblico, o presbítero Maurício conhece, o presbítero Agnes também lembra. Mas ele sempre era aquele jovem assim de você olhar e dizer, no dia que eu decidi assim, eu vou ser um jovem assim de Deus, eu vou ser igual a Lucas. E assim, ele me levava muito para os cantos, dizia, vamos ali. Eu me lembro que eu não tinha nem passagem às vezes, e ele dizia assim, mas eu vou pagar a sua passagem. Mas a minha assim, maior história, assim, confirmação para mim, do meu chamado, não tem como, é impossível eu falar de confirmação do chamado e não lembrar do presbítero Agnes, e não lembrar da 7 de setembro. É impossível eu falar de confirmação de chamado e não falar da 7 de setembro. Eu me lembro que a gente estava numa cruzada lá em Cordeiro Caxangá, presbítero Mário Salles, lá nos habitacionais. Foi. E o presbítero era diácono aí, né? Era só diácono, que eu continuo sendo, né? Era só diácono. E como diácono, eu me lembro que eu cantei, ele pregou e quando ele acabou, ele fez... Isso já tem quase 8 anos. Já tem 8 anos que a gente tá junto. E ele disse, rapaz, tu é da onde? Eu disse, eu sou lá do Alzé do Pinho. Aí ele disse, eu vou te levar lá na 7 de setembro. Tu tem coragem? Não saiu mais não da minha cabeça, não. Eu disse, eu tenho coragem, mas não tenho passagem. Eu não me esqueço mais nunca. Um vale terrível. E a 7 de setembro foi um divisor de águas na minha vida muito grande, porque cantar é uma coisa, mas se entregar aquilo que Deus quer para você é totalmente diferente. Verdade. E eu aprendi, eu me entreguei, eu posso dizer que eu me rendi ao propósito, ao projeto de Deus na 7 de setembro, através da vida do presbítero Agnes. É uma grande referência, né, para mim, não tem como dizer que Eu não. fico feliz, né? Fico feliz. Não tem como Influenciar a dizer vida que dele. não. Também, né? Mas eu me lembro que eu chegava ali na 7 de setembro e Samuel não é mais o mesmo. Depois dia 7 de setembro. ele dizia cante e eu ficava com manha para cantar. Presbítero, a voz já aguentou. Aí cantava 3 hinos, 4 hinos. Dizia, mas cante mais um. E eu não entendia, eu não tinha dimensão, mas já era Deus preparando para o que a gente vive Investindo, hoje. né? Era Deus investindo. E hoje eu consigo entender. Hoje muitas vezes a gente está nos congressos, a gente está nos cantos, a gente chega e o pessoal, rapaz, tu sai emendando um hino atrás do outro. Eu digo, é porque eu não sou muito bom da memória. Aí o pessoal diz, tu sai emendando um hino de outro. Como foi que tu aprendeu? Aí eu digo, foi Deus que me levou lá para 7 de setembro para me ajudar lá. Glória a Irmão Deus. Lucas. Amém. Eu sempre tive uma relutância, não vou dizer nem relutância, mas uma resistência quanto ao assunto chamado. Eu disse aqui anteriormente que eu não queria nem saber da música. Aí quando eu comecei a aprender as músicas, eu passei a só querer saber de música. Não queria outra atividade. Para mim estava muito bom. Mas sendo que os pensamentos de Deus pra gente são diferentes do que a gente, na maioria das vezes, tende a ser diferente
do que a gente tem planejado para a vida da gente. E Deus tinha esse desejo, não é, de me usar também na palavra. E eu me lembro de uma experiência que eu tive, foi até num simpósio de doutrinas, né, lá no Tempo Central, que a gente chama de Acampa. E isso na época do evangelista Josiel Cavalcante, né, que hoje é o coordenador da Área 2. Isso, Área de Fundão. A gente estava no momento do louvor ali, o Espírito Santo encheu aquele lugar e Deus tomou ele de púlpito para mim e disse só 2 palavras: Varela, Deus não te quer atrás desse teclado. E disse a outra palavra: Deus quer te usar na palavra. Terrível. E isso para alguém que foge, para alguém que é muito confrontador, não é? E os anos passaram, eu meio que deixei Esqueceu. Deixei isso pra Porque lá. Deus faz isso, né? Deus fala e deixa o cara cair no esquecimento. Deus né? dá tempo ao Deus tempo. dá tempo, Deus dá tempo. E eu me lembro que em 2019, 2018 para 2019, eu comecei também a ir para 7 de setembro. Tanto que eu posso dizer com certeza, repetir as palavras do meu amigo Samuel aqui, que o presbítero Agnes também é uma grande influência na minha vida. Glória e eu me a Deus. lembro que e eu me Glória a lembro que Deus. um dia eu fui para 7 de setembro. Isso eu já não tava nem querendo mais saber de chamada. Lia a Bíblia, claro, porque a gente precisa se alimentar, né? Orava. Mas um dia Deus usou o presbítero para mim só com poucas palavras. Ele tava sentado tocando bateria, que ele também é baterista. Né? Eu faço zoar, né? Aí da bateria, ele disse bem alto mesmo, tava na porta da igreja, tava na baterista, e ele disse: Varela, Jesus está de olho em você. Varela, Jesus está te vendo. E isso pra mim foi uma flecha no meu coração. Eu nunca acredito que eu nunca conversei Não. com ele a respeito disso. Foi uma palavra tão simples, né? Mas foi uma flecha no meu coração aquilo ali. Era como se o Senhor estivesse dizendo pra mim: tu pensa que tu tá escondido, mas eu tô com os olhos em cima de ti. Glória a Deus. Não é? E isso ficou marcado na minha vida também. Tive outras experiências também, né? Graças a Deus. O louvor também abriu portas para mim, até para me casar, porque eu conheci minha esposa na equipe de louvor. Aí eu sou grato a Deus, porque Deus... Pela equipe de louvor. Pela equipe de louvor e porque Deus usou minha mãe para eu aprender um instrumento, porque isso abriu muitas portas para mim. Amém. Mas também isso, o louvor foi também a porta que Deus utilizou para que hoje eu sirva a Ele como um diácono da igreja. Amém. Não é porque foi através do instrumento, através das minhas mãos. A minha mãe dizia: olhe, sempre que você for para a igreja tocar, ore para que quando você toque, os céus se abram. Amém. Ore. E graças a Deus a gente Ensino tem da alguns casa. testemunhos O ensino de casa disso, os terrível. ensinos de casa. Glória a Não, eu levei isso comigo, mas sendo que Deus também, ele queria algo a mais. E é até interessante, as coisas na minha vida começaram justamente quando eu comecei para 7 de setembro. Não é esse chamado ministerial. Deus começou a cumprir, A né? cumprir. Eu me lembro que eu comecei a frequentar a 7 de setembro de 2019. 2021 eu casei também. Isso aí também teve muita instrução do meu presbítero. Me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu sou muito grato a ele. Quando Ele for sabe. segunda-feira, a A 7 de 7 setembro vai tá estar cheio. Essa também é uma escola. É uma escola, é uma escola. Escola. Mas por que eu tô falando isso? Porque assim que eu me casei, quando eu voltei da lua de mel, glória a Deus, eu recebi uma chamada, uma ligação do presbítero André Santos, nosso amigo também. Sim. Isso, E também é um grande exemplo pra gente. Recebi uma chamada dele e ele disse: olha, venha hoje, isso era uma quinta-feira, venha hoje pro culto administrativo. Aí o Senhor, não é possível não, em pecado eu não tô não, Jesus. Senhor, em pecado eu não tô não. Aí o presbítero, é pra eu tocar?
é para eu acompanhar os irmãos no teclado. Ele disse, não, venha. É bênção de Deus para sua vida. É coisa administrativa. Fica com medo. Não é pra tocar. É pelo menos pra pedir um perdão. Meu Deus do céu, Senhor. Eu tô na tua presença, Jesus. Eu sou teu servo. Venha, é bênção de Deus para sua vida. Você não sabe que Deus tem uma chamada para sua vida? E naquele dia, Deus, através do pastor, eu fui apresentado como auxiliar local. Não, auxiliar oficial. Não é isso no ano de 2021. E 2 anos depois, a gente estava na EBO, né, do ano passado, e eu estava ali ao lado do púlpito, perto ali do corredor, saindo para a pia do lavatório, né? Eu tava lá. O presbítero estava também. Estávamos eu acredito que o presbítero Maurício também estava. Estávamos lá. Pertinho um do outro. E ali o pastor Joel Freire estava pregando, isso foi no sábado. Eu acredito que tenha sido dia 19 de outubro de 2023. O pastor Joel Freire estava pregando. E quando ele estava pregando, Deus me falou, né? O Espírito Santo fala com a gente. Não é? A gente crê que o Espírito Santo é atual, o Espírito Santo fala ainda hoje, nos dias de hoje. E Deus falou comigo e disse, olha, se prepare, porque hoje é dia de você subir mais um degrau. Você e seu amigo Miquel. É muito profeta, né? Terrível, menino. Deus fala. É verdade. E quando terminou a palavra de Deus, eu nem sabia que ia ter apresentação para diácono naquele dia. Aí o pastor dá a oportunidade ao pastor Isaac Silva Para chamar os nomes. Para chamar os nomes. E eu, Senhor, não brinque com os meus sentimentos, Senhor. Não brinque com os meus sentimentos. Ele não brinca, ele é real, ele é verdadeiro, ele é amigo. Ele fala certo. Ele é fiel. Com a gente, não é? E ali, quando o pastor Isaac começou a chamar, isso me marca até o dia de hoje, né? Vai fazer 1 ano já, em outubro. O pastor Isaac chamou o meu nome. E depois chamou chamou o de Miquel. O de Miquel. Eu até na hora fiquei assim, receoso em comunicar a Miquel na hora, mas o Espírito Santo confirmou na hora. Né? E a gente teve isso como uma confirmação, mais uma confirmação de Deus. Amém. O chamado dele nas nossas vidas. Glória a Deus. E o seu irmão? Eita. Depois de ver tanta história, né? A gente fica até tímido, né? São tantas experiências que Deus tem nos marcado, mas eu vou usar a estratégia de Agnes, né? Eu vou falar dos primórdios, né? Lá do passado. Eu ainda jovem, como eu falei anteriormente, todo adolescente tem aquela fase da dificuldade e a gente... Claro. E minha mãe muito preocupada, orava muito. Eu lembro que um dia, eu com 16 anos, ela lembra até hoje. Eu vou contar porque eu já contei em outra oportunidade. E eu cheguei perto dela e disse assim, mãe, a senhora me segura hoje. A senhora tem força para mim hoje. Mas quando eu for de maior, a senhora não vai me segurar mais não. E pra você ver como a cabeça da gente muda, não é? E eu nunca fui para o mundo, nunca me desviei, mas tem aquele período que a nossa mente, né? Deus sempre me segurou em rédea curta. Mas eu lembro que Deus trabalha comigo de uma forma um pouco difícil, né? A Agnes me conhece, Deus sempre toca na minha saúde. Né? Tem que apertar. Quando ele quer apertar, ele toca na minha saúde. Ele achou o ponto fraco. Isso. Aí ele deu uma resvalada na minha saúde e eu lembro que eu tive que ir para o médico com a minha mãe, comecei a fazer alguns acompanhamentos e eu comecei quando a gente começa a perceber que a gente tá doente, né? E eu comecei a cair em mim, uma dessas vezes que a gente foi para um consultório, isso foi questão de meses, eu dei profissão de fé, me batizei e fazendo acompanhamento, veja, Deus trabalhando, me apertando para que eu chegasse. E eu lembro que eu estava na parada de ônibus ali no Campo do Café.
Eu tenho uma irmã muito antiga, ela é de acampamento, muito idosa. Ela vinha com a bengala e ela vinha tremendo lá pelo outro lado da calçada. E eu lembro como hoje, eu a vi de frente ao muro do colégio, que é ali, Sim. de frente ao campo. Eu olhei e baixei a minha vista. Quando eu levantei a minha vista de novo, ela estava de frente para mim. Eu não sei como ela atravessou. Como ela atravessou. Mas ela veio com uma flecha, uma bala, né? Com a bengala na mão, ela segurou, soltou a bengala assim, botou o dedo no meu rosto e disse: é você mesmo. E ela disse: Deus, vou dizer para ele. Aí ela começou a falar comigo. São coisas que são particulares, né? E ela, quando entregou a mensagem, eu chorava como criança, minha mãe chorava. E no fim da mensagem ela disse assim: eu ouvi quando tu disseste à tua mãe que quando tu ficar mais velho, ela não terá forças para te segurar. Mas eu te revelo que não é a tua mãe que te segura, mas são as minhas mãos que te seguram. Para onde tu poderás escapar de mim? Então eu fiquei amarrado ali, para onde eu ia correr? Então a minha vida mudou da água para o vinho. Meu pai começou a me ver orando muito, indo muito para os cultos. E meu pai em casa disse à minha mãe, disse assim: Deus vai batizar Maurício. Aí minha mãe disse: por quê? Ele disse: porque eu tô sentindo um cheiro nele diferente. Tá pegando fogo, né? O óleo, o cheiro do Espírito Santo. Porque Deus se aposta da gente de uma forma tão forte que Deus começa a mostrar aos outros que ali tem dono. Então as amizades mudaram, as coisas começaram a ser, né? Deus começou a trabalhar no meu ser, Deus começou a devolver a minha saúde. E eu lembro que eu fui para um pré-congresso em Tabatinga, que a área foi escalada lá. Eu cheguei lá, tinha um escalado. E na hora, o escalado, Deus tomou ele lá no púlpito, eu estava lá na porta. E ele disse assim: tem um moço que está aqui, que Deus falou com ele esta semana. E tem uma chamada na vida dele. Mas ele reluta. É você mesmo. E eu sempre olhava para o lado e eu dizia: eu acho que é com esse rapaz aqui, que ele tá chorando tanto, né? Que eu acho que é com ele. Eu sempre ficava nessa. E quando eram... Sabe como é os pré-congressos na nossa igreja, né? É área atrás de área, semana após semana. E na outra semana era na minha área. E eu tava no Alto Zé do Pinho. E novamente Deus tomou o escalado. E quando ele tá falando... Eu falei contigo semana passada. E tu disseste que era alguém que estava ao teu lado. Após hoje, eu vou dar um sinal somente a ti. E só eu fui batizado com o Espírito Santo. Não tinha pra onde ir. Não tinha como correr. Não tinha pra onde correr. Mas eu ainda fiquei na guerra. Eu digo: não, Senhor. Aí, terminou o pré-congresso. Com uma semana foi o congresso do Tempo Central, no mês de julho. E eu vim pra cá. E eu tava na galeria. Enquanto o pregador estava pregando lá embaixo, eu disse: eu acho que eu não fui batizado, não. Quando eu disse isso, eu disparei em línguas estranhas. E eu vim falando em línguas do Templo Central. Tá em casa. Eu muito tímido, eu tinha um problema de fala, né? E eu muito tímido, principalmente com os mistérios de Deus. E, para minha surpresa, Deus fez eu pegar o ônibus José Amarinho do Rei, São Meu Saco lotadíssimo. E Deus me tomou em línguas dentro do ônibus e não tinha quem me controlasse. E eu vim falando em línguas daqui do Templo Central até chegar em casa. Então isso foi muito forte. Não tinha como apagar da minha memória. Marcou. Marcou. Deus marcou. Deus marcou. Deus marcou. Estou marcando você hoje. É. Glória a Deus. Amém. Deus marcou. Não tem pra onde correr. Nós estamos dominados, né? Cercados. Cercados. E, presbítero Agnes, o que é que o senhor diria para quem está nos assistindo que está correndo o chamado? Ou que está pensando que o chamado é pro vizinho? É o que o presbítero Maurício disse, né? Que não tem como escapar, né, das coisas de Deus. Deus, ele tem as suas formas, os seus meios de nos capacitar, de nos preparar, de nos trazer para perto. Eu me lembro que no dia 8/11/2008, o Senhor falou comigo, eu estava completando 18 anos. E Deus disse assim para mim, numa tarde: no tempo, tu não vais mais trabalhar para o homem, tu só vai trabalhar para mim.
E Deus sabia que eu tinha sonhos, que eu tinha projetos, que eu tinha desejos, né? E sendo que os planos de Deus eram maiores que os meus. Deus permitiu que eu passasse um tempo trabalhando. Eu era da área de TI, era a área que eu atuava. Passei um tempo estudando na Unimbratec, técnico de informática, na área de redes, toda essa parte aí, manutenção de micro. E Jeová disse, não, eu vou mudar essa história aí. A gente vai passar, ele não vai ficar mais clipando cabo RJ45, não. É, isso mesmo, justamente. E Deus foi trilhando o meu caminho até que o meu pastor presidente me trouxe no ano de 2016 para 7 de setembro. Antes disso eu passei um processo muito grande, quem é próximo sabe. A minha esposa quase que morre enquanto estava gestante, e o meu filho também, porque os médicos disseram que era um ou outro. Mas como o senhor falou, o que dizer para quem está fugindo, né? Que não tem como fugir. Quando Deus quer, Deus quer. Eu me lembro que eu fui para uma igreja lá em Casa Caiada, que quem tomava conta era o missionário Augusto Félix. Culto de domingo. Eu era recém-diácono. Tinha acabado de ir ao diaconato. E eu fui triste naquela noite, presbítero. Eu fui muito angustiado. Você estava escalado? Estava escalado. Eu fui muito angustiado. Fui para a parada de ônibus, peguei o ônibus. Fui muito angustiado porque minha esposa estava muito doente. Os irmãos ali de Olinda, Alto da Mina, acompanharam, sabem de perto o que eu estou dizendo. O sofrimento da minha esposa. Minha esposa não desfrutou da gestação dela, que ela passou a maioria do tempo nos hospitais, tentando se cuidar. Fiz até cirurgia no rosto enquanto estava gestante. A médica chegou a dizer pra gente que era ou Emanuel ou era ela. Ela tinha que se salvar para tentar salvar ele. E Jesus salvou os dois, né? Emanuel tá aí com saúde. E eu me lembro que naquela noite o Senhor falou comigo. Usou um senhorzinho, um idoso. Ele veio até o púlpito e disse assim para mim: a fornalha está quente, mas eu vou aquecer 7 vezes mais. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou te colocar dentro. Por causa da chamada que eu tenho contigo. Eu vou te preparar, vou te quebrar. E foi falando. E era tudo para se cumprir, né? Eu vim para 7 de setembro. Foi o caminho de Deus. Deus fechou todas as portas, eu fiquei desempregado. A minha renda, meu presbítero, era R$30 por mês. A minha renda era R$30 por mês. E detalhe, essa renda era porque eu dava aula de teclado sem saber tocar teclado. Eu dava aula de teclado, eu não sabia nada, mas tinha um menino que sabia menos do que eu. E aí eu ensinava ele, foi o caminho de Deus, a porta de Deus. E o pai dele me dava R$30 por mês, era o que eu vivia com a minha esposa. Minha esposa grávida, e o que eu tinha era R$30 para manter ela. E aí foi Deus, porque eu tive bons empregos, eu tive bons salários. Mas Deus me apertou, Deus me moeu, né? E acabou que abriu uma porta para mim, enquanto a minha esposa estava nesse processo, para eu trabalhar em uma farmácia. Eu disse a Deus que nunca ia trabalhar no comércio, nunca ia trabalhar como caixa de nada, porque os empregos que eu tive, enfim. E aí Jesus me levou para lá, para me quebrar, para tirar o orgulho, para tirar tudo que ele não agradava a ele. Para terminar de fazer a limpeza. Para terminar de fazer a limpeza. E lá no meio do remédio, Jeová falava comigo. Tu crê? No meio do remédio, Jeová falava comigo lá, dizendo que ia me levar para a obra dele. Eu dizia, mas Senhor, como é que eu vou para tua obra? Escondido. Eu escondido, eu não tinha nem tempo de tirar a escala. Eu me lembro que eu fui atender um culto que eu pedi a minha gerente para atender culto. Disse, minha gerente, me ajude, eu preciso atender escala. Eu era dirigente de conjunto, lá do Alto da Mina. Dirigente de conjunto musical. Eu era vice-dirigente da escola dominical lá em Jatobá. Eu tive que sair da escola. Eu tive que sair do conjunto. Eu não podia atender escala, porque eu trabalhava de domingo a domingo. Às vezes pegava de 6 e pouca da manhã para abrir loja. Saía de 9 e pouca, 10 horas da noite. Não tinha tempo. E aí, Deus usou um obreiro para mim. Presbítero Serafim. Alto da Macaíba. O meu pastor me escalou para um trabalho lá. Eu era recém-diácono. E ele disse pra mim, eu tava orando, não conhecia nem ele. Eu tava orando
E Deus disse a mim que dissesse pro escalado do culto da noite que Deus vai levar ele para trabalhar na obra. E eu na hora não acreditei. Eu digo, isso aí não é... Não pode. Ele errou a escala de culto. Eu acho que... Não tem condições. Primeiro, que eu tô aqui escondido. Eu não tenho como tirar mais escala. Eu tô acabado. Não vou nem pros cultos. Porque eu não tenho tempo. Tenho que pedir autorização para atender uma escala do meu pastor. Sair da escola dominical. Sair do conjunto. O senhor pensava que estava andando na contramão do chamado. Justamente. Eu pensei que eu estava esquecido por Deus. Pensei que Deus não ia fazer mais nada na minha vida. Que eu estava lá, né, dedicando para cuidar do meu filho recém-nascido. E aí, Deus criou um caminho e me trouxe. Amém. E me trouxe. Me trouxe, eu tinha 25 anos de idade. Há 8 anos atrás. Eu tinha 25 anos de idade e tinha 8 meses de diácono, quando o nosso pastor presidente me trouxe para cooperar na 7 de setembro. Então, ou seja, não tem como escapar do que Deus tem. Deus vai cumprir. E se Deus tem uma chamada na sua vida, né? Olhar para aqui, para essa câmera aqui, se Deus tem uma chamada na sua vida, Deus ele vai cumprir. Não adianta você correr, não adianta querer aparecer. Não queira aparecer quando Deus quer lhe esconder. E também não tem como ficar escondido quando Deus quer que você apareça. É Deus quem faz. Amém. É Deus quem faz. Eu creio. É Deus quem faz. E estou onde estou por causa de Deus e do meu pastor presidente, que foi o instrumento que Deus usou para cumprir a promessa na minha vida do jeito que Deus me mostrou. Deus fez. Hoje a gente ajuda o pastor, não só eu, mas o Maurício, os meninos aqui também, atendendo as escalas, pregando em alguns lugares. Mas eu me lembro que muitas vezes Deus mostrava o meu pastor presidente, dizendo assim para mim, se prepare, que eu vou colocar você para pregar. Não foi uma nem duas, foi várias vezes. Várias vezes. E eu sabia que Deus ia fazer. Por mais que eu fosse um improvável como sou, eu sabia que Deus ia fazer. Então, quem tem chamada, Deus vai atrás dele, Deus acha ele, como achou Eliseu. Eliseu estava cuidando lá do gado, né? Dos pais, e Deus falou sobre ele no monte para Elias. Ele nem imaginava e Deus estava falando sobre ele. Então, Deus tem seus caminhos e eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que tem sido o canal de Deus para a minha vida, para eu viver o que eu estou vivendo hoje. É Deus e o nosso pastor. E os homens que Deus levantou para auxiliar o nosso pastor. Né? Pena que o tempo da gente foi embora. É. Passa rápido demais. Vamos falar de Jesus, falar E tá gostoso, falar tá das gostoso, coisas tá Papai Deus bom, do não céu tá é bom não? demais, né? A gente ficava aqui até... Não, até mais tarde. Virava a noite aqui. Não, mas o tempo da gente foi embora. Eu queria, antes de passar a palavra de volta para os senhores, fazer as considerações finais de vocês. Eu quero agradecer a cada um dos senhores que atendeu o convite. Arregimentado, me permita, pelo presbítero Agnes. Em off aqui a gente estava comentando. Mas assim, foi ele que organizou tudo. Disse a gente e viu, disse, vamos, foi ótimo. Eu quero agradecer, presbítero Maurício, muito obrigado, amigo. Amém, amigo. Pelo seu ter vindo, presbítero Agnes, Tamo muito junto. obrigado. Amém. Irmão Samuel, muito obrigado. Deus abençoe. Meu amigo Lucas, muito obrigado. Que Deus te abençoe por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Eu sei que no meio de tantos compromissos, mas conseguiram chegar. Muito obrigado. E eu passo a palavra aos senhores para deixarem a sua saudação, suas considerações. Fiquem à vontade. Quem começa? O lado de cá ou o lado de lá? Começou por lá, não vamos começar pelo lado de cá? Volta pra lá. Samuel. É. Eu quero agradecer, né, a Deus por esta oportunidade, primeiramente. Agradecer ao meu pastor pelo investimento que tem feito na minha vida. Agradecer os presbíteros, os amigos. Obrigado. Né? É uma bênção estar aqui com vocês. Estanislao, Deus abençoe. Não tem nem palavras. Obrigado. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Deus abençoe. Irmão Lucas, fica à vontade. Quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. Sem Ele, nós não fazemos nada. Não é sem Ele, nós nada somos. Agradecer a Deus, agradecer também ao nosso pastor, né, porque é através dele que ele é o instrumento de Deus, né, que Deus se utiliza para que possamos estar aqui também. Agradecer também pelo convite ao senhor, meu presbítero, também aos nossos presbíteros aqui, né, que foi através deles que nós podemos estar aqui
essa noite. Também gostaria de agradecer a minha esposa, né, que me suporta, me tolera. Não agradeço a ela não, bicho. Ele foi inteligente, ele já me lembrou algo, né? Porque senão os senhores não estavam no sofá, rapaz. O irmão Samuel não agradeceu ainda, porque ele ainda não tem, né? Como toca. A ideia de começar por lá foi boa. Quero agradecer a ela, te agradeço, minha filha. Irmã Jéssica, por todo o seu amor, né, toda a sua dedicação. E sem você eu não sou nada. Rapaz, inteligente. E aqui finalizo as minhas palavras. Vou cortar, corta essa parte aí, Declaração ao vivo. Muito forte Também essa. quero agradecer. Ao vivo e a cores em rede mundial, né? Nacional. Rede mundial. nacional. O amor está no ar, tá demais. Irmão Maurício, com o senhor. Agora eu vou tentar pelo menos empatar com ele, Boa, né? boa. Eu quero agradecer a Deus. Amém. Sem Ele, nós não fazemos nada, não é? Também o nosso pastor, que é o nosso pai, né? O pastor dispensa palavras, né? Verdade. É o canal de Deus na nossa vida. Foi através dele que Deus tem cumprido, não é, as suas promessas tanto na minha vida como na vida da minha família. Eu me lembro no dia que ele apresentou meu pai na área 46, no Totó, e ele pediu para que eu fosse também, tanto eu quanto o meu irmão, que ele iria conhecer pessoalmente. E ele disse assim: aí está essa família, a partir de hoje. Eles estavam debaixo do cuidado de Deus e agora estarão debaixo do cuidado do pastor. E realmente, o pastor tem segurado a palavra, é um homem de palavra, né? O nosso pastor é um homem de fibra muito forte, né? Verdade. E ele tem cuidado tanto de mim quanto dos meus pais, da minha família. É um orientador e eu só tenho gratidão a ele. E também nosso amigo Stanislau, né? Eu disse a ele em off aqui que hoje ele foi canal de Deus para quebrar uma barreira muito forte, né? Porque quem vê a gente assim, às vezes acha que, né? Mas nós temos uma timidez muito forte, principalmente com câmera, né? Eu prefiro falar em 10 cultos, mas uma vez em câmera eu já fico... Mas Jesus nos ajudou. Parece né? que fala direto, né? É. Foi tão tranquilo que parece que fala direto. Mas é depois que o motor esquenta, né? E aqui com 3 amigos, 4 amigos, a gente fica mais fácil, Amém. né? Amém. Mas Deus lhe abençoe. O senhor é nosso amigo, já nos conhecemos há um tempo. Deus lhe abençoe. A produção, todos que estão aqui, os amigos. Foi um prazer estar com vocês. Amém. Amém? Agnes. Amém. Só resta nos agradecer, né, por tudo que... Ô, Agnes, me ajuda a livrar a minha alma. Eu ia dizer agora, você esqueceu da esposa. Agradece a tua Faz isso, esposa. Volta pra ele. Volta, mozão, eu te amo. Ela sabe. Eu vou até falar para aquela câmera. É aquela ali, que ela tá ali Filha. vendo ali. Ela foi a mulher que Deus colocou no meu caminho para me suportar. E há 3 figurinhas, né? Ela me acolheu, aí Deus disse: vamos dar mais 3. Agnes conhece, né? Raíssa, Júnior e Lucas. E o menor é uma bênção. Né? Aleluia. Te amo, filha. Nunca posso esquecer de você. Olha pra ele. Eu Agnes, não agora sei se eu sou tá muito difícil pro senhor, tímido, viu? eu sou muito tímido, minha esposa sabe. Faz a tua parte. Mas enfim, não é culto de casais, né? Eu não tô com essa obrigação. Faz a Mas eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu aqui, ao nosso presbítero, né? Stanislau, podcast do Stanislau. Foi um negócio assim, uma experiência muito boa, viu? Eu vou dizer um negócio assim: chame a gente de novo, que a gente... Vamos marcar. A gente resistiu, né? Devido a tanta coisa. E eu sou muito tímido. Mas pra quebrar minha timidez, eu digo, vou levar os meus amigos pra não sofrer sozinho, né? Pra não sofrer só. Mas muito obrigado, meu amigo. Agradeço aqui a meus amigos por ter aceitado o convite. Agradecer ao nosso Deus, acima de tudo, ao nosso pastor, que tem sido o instrumento de Deus, né? Para nossas vidas. Agradecer a minha esposa, ao meu filho. Inclusive, ela aniversariou, né? Dia 27 de junho. Completou idade nova. E vou deixar os parabéns aqui pra ela. Parabéns, meu amor. Eu te amo. Tem outras coisas pra dizer, mas nesses camaradas aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Eu quero
Agradecer, como disse, a todos. Mas já que todo mundo agradeceu a esposa, eu não vou deixar de mandar também a minha declaração, né? Porque senão ela vai ficar em casa. Mas todo mundo falou com a esposa e você não falou, rapaz. Aí eu vou dormir no sofá. Todo mundo, não, menos Samuel, né? Mas Samuel tá perdoado. Ele tá casado com Jesus. Tá casado vai com chegar Jesus. O tempo dele, Vai chegar. Mas aí eu vou dormir no sofá e o sofá lá de casa é pequeno. Não me cabe no sofá, não. Meu amor, irmã Tatiane, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Dizer que você é um presente de Deus para mim. Você tem se dedicado, tem sido um exemplo, uma companheira, uma amiga, uma mãe do nosso filho extraordinária. Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Estamos chegando ao final do nosso episódio, o 12º episódio. E com o final deste programa, nós também estaremos encerrando a primeira temporada do podcast do Stanislau. Vamos dar uma parada durante esses próximos meses, exatamente 3 meses, por causa de algumas implicações, e voltaremos no mês de outubro, retornaremos, se Deus assim nos permitir, no mês de outubro, mas eu quero agradecer a você que esteve conosco durante esses 12 episódios, todas as quartas-feiras conosco, nos acompanhando, mas que você possa continuar acompanhando o podcast do Stanislau quando ele voltar, mas fica ligadinho lá, ativa o sininho lá no canal como inscrito, para que quando a gente volte você receba. A gente vai estar lançando lá no canal sempre cortes para que você possa não cair no esquecimento do podcast do Stanislau, para que Deus, assim quando nós voltarmos, Deus continue abençoando a tua vida e que os programas se sirvam de edificação para a tua alma, para a vida de vocês. Bem, foi um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer em especial algumas pessoas que estiveram conosco, a Cecília, ao Rodrigo, a Stephanie, ao pessoal aqui onde nós gravamos o estúdio, o Lucas, o Renan, que são os proprietários do estúdio. Quero agradecer de coração pelo apoio, por ter aderido a esse projeto. E se Deus assim nos permitir, em outubro a gente está de volta. Amém? A gente vai encerrar com louvor, mas antes do louvor, vamos fazer uma oração? O presbítero Maurício ora e Samuel canta e a gente encerra. Amém? Vamos orar, não é? Pai de bondade, Deus de infinita graça e misericórdia, na tua presença estamos, Senhor. Obrigado. Te agradecemos por esta noite maravilhosa. Estivemos entre amigos aqui, falando das tuas grandezas, do teu trabalhar na nossa vida. Que sirva, Senhor, para alimento de muitos que estão nos assistindo, que porventura estejam com alguma dúvida, mas que o teu Espírito Santo possa atuar na vida deles também, para que eles possam se alinhar com o teu propósito. Estende a tua mão, continua abençoando o nosso pastor, o anjo da igreja, que tem o maior peso de responsabilidade. Ajuda também, Senhor, nosso amigo, o presbítero Stanislau, todos os companheiros que o auxiliam neste podcast e os meus amigos, Senhor. Estende a tua mão, a vida de cada um deles seja abençoada. Para a glória do teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Samuel. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, o Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar.